bom estarmos aqui no quentinho da nossa casa, né, gente? Recebendo, assim, esse calor humano que a gente recebe, a gente troca, né, um com o outro. E todo esse carinho, toda essa receptividade que a gente tem da espiritualidade. Então, nós vamos agradecer, né, por estarmos aqui, podermos estar aqui hoje quentinhos, cobertos, né? Enquanto tem tanta gente aí na rua que não tem essa oportunidade, que está aí no frio, né? Mas antes da nossa prece, tem ninguém novo, só lembrando das necessidades da nossa cesta básica, né, gente? Esse mês a gente termina um grupo de famílias que ficou aqui mais quase que 1 ano e meio, as 80 famílias. E agora em agosto a gente recomeça mais 82 famílias, né? Uma nova turma. Então, gente, a gente continua contando com a ajuda de vocês. Esse mês tem uns pedidos especiais aqui. Óleo, açúcar, biscoito doce e salgado, sal, molho de tomate, farinha de trigo, fubá. Isso é o mais necessário esse mês. Então, quem puder colaborar, tá bom, gente? Ou qualquer outro item não perecível. E, bom, os outros recadinhos todos já são trabalhadores e frequentadores da casa, né? Então, nós vamos agora, então, fazer a nossa prece. Então, em primeiro lugar, né, nós vamos agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, nesse dia frio, agradecendo por termos um lar, por termos um teto, por termos as roupas quentinhas, termos o alimento na nossa mesa que também nos aquece, que nos permite estarmos aqui vivos, enquanto tantos irmãos não têm isso, não têm o mínimo. Então nós te agradecemos, Pai, por tudo que recebemos, pela oportunidade da vida, da nossa existência, por todo o apoio, por toda a força e o amparo que nós recebemos durante toda essa nossa existência. E além do mais, te agradecemos pelo alimento espiritual que nós podemos receber nessa casa, sempre, que alimenta o nosso espírito. Pelo alimento espiritual, pela energia, por todo esse carinho, todo esse amor que a espiritualidade também nos recebe, nos fortalecendo e permitindo que assim a gente vá seguindo na nossa caminhada, procurando aprender sempre, mas além do aprendizado, que a gente possa sempre ter novas ações, trilharmos novos caminhos, buscarmos novos caminhos, porque é só assim que a gente evolui, aprendendo e praticando. E aqui a gente pode receber um pouquinho de tudo isso, todo esse apoio, toda essa orientação, para seguirmos em frente. Então, que a gente possa ter nessa noite uma palestra, mais uma noite de aprendizados, e que assim possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esperançosos, com muita garra, para seguirmos em frente. Obrigada, Pai, que possamos estar muito atentos e receptivos para a noite, para a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E a gente recebe, então, com carinho, nosso palestrante esforçado que vem aqui, o Rudai. E o tema da palestra é o fermento verbal, né, Rudai? Que você seja muito feliz na palestra. Boa noite a todos. E nesse clima de paz, de amor e reconforto, propiciado pela espiritualidade, né?
que possamos aproveitar esses tempos, né, esses minutos breves, para o nosso aprendizado, para a nossa elevação espiritual, né? Mesmo que seja breve, né? Mas a gente possa refletir, possa pensar acerca do tema proposto, fermento verbal, do livro Taça de Luz, item 35, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, né? E também o Evangelho segundo João. Fermento, nós sabemos que é uma substância que, adicionada à massa, né, ou adicionada a outras substâncias, promove pela reação química, né, expansão de gases e com isso expande a massa em si, né? Nesse contexto, nós vamos entender que fermento verbal tem uma conotação de expansão, né, para o bem, em primeiro lugar. Aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. Justiça, vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos, Lei de Amor, Justiça e Caridade, né? O conceito de justiça segundo o Livro dos Espíritos, que é respeito do direito do próximo, né? E o que determina esse direito são as leis humanas e as leis divinas, né? Quando pensamos com justiça, estamos pensando e respeitando os direitos do próximo. O próprio Testamento Divino assegura que no princípio era verbo. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra, que socorre e ilumina sempre. Boa palavra, né? Para usá-la com segurança, ou seja, usar a boa palavra com segurança, não é preciso que nós assumamos a posição compulsória de santidade. Né? Precisamos nos vestir como santos, comportarmos como santos naquele momento que estamos usando a palavra. Transformando em látego de chamas, né, as palavras, sobre os enganos que ainda entenebrecem o roteiro do próximo. Então, diante dessa circunstância, né, vamos usar a boa palavra, mas no sentido de expressar o que trazemos em nosso coração. Expressar a bondade, a elevação que já somos possuidores. E se visualizarmos erros alheios, vamos nos policiar, vamos nos vigiar, para que não expressando esses erros e não colocando o nosso exemplo como primeiro, né, não possamos machucar ainda mais aquele que já se encontra na obscuridade, já se encontra em trevas, né, dificultando mais ainda a sua caminhada. Basta que a tua diligência no bem se faça incessante, né? O bem constante, através de pensamentos, palavras e ações. Sabemos que expressar a caridade, quando se doa coisas materiais, é muito fácil, muito simples, né? Basta que eu tenha o supérfluo, eu assim procedo e beneficio aquele que menos tem. Mas, né, auxiliar o próximo, expressando amor, respeito, né, justiça, é mais difícil. E todos nós, de uma forma ou de outra, num momento ou outro, nós caímos em erro, né? Estamos ali com o dedo em riste, apontando o erro alheio. É uma característica ainda da nossa imperfeição, né? Se fôssemos perfeitos, primeiro que talvez estivéssemos em missão aqui na Terra, para o bem. Como ainda não somos perfeitos, habitamos mundos imperfeitos, a felicidade ainda está um pouco distante de nós. Mas nós que já conhecemos essas coisas, temos que nos policiar, nos vigiar, nos exercitarmos para praticar sempre a boa palavra, né? A justiça em si, né? À frente do comentário calunioso, lembra alguma virtude da criatura visada pela chuva injustificável, né? De lodo e de lama. Geralmente nós nos colocamos como juízes. E ali nós ferimos mais ainda.
Nós somos os primeiros a apontar erros grosseiros, né? Então, Emmanuel chama a nossa atenção. À frente do comentário calunioso, lembra alguma virtude daquele que está sendo caluniado, né? Mostre essa virtude. Procure algo de bom que a criatura tenha, que com certeza o homem mais vicioso sempre tem alguma coisa de bom para com seu próximo. Seja na figura da sua mãe, do filho, da mulher, de alguém. Sempre o mais criminoso tem alguma coisa de bom no seu coração. Fez alguma coisa de bom e quer, né, se manifestar como uma criatura boa. Tudo que depende de tempo, né? Então, vamos riscar dos nossos comentários caluniosos, né, essa coisa que machuca demais, né? Porque talvez a criatura não esteja próxima de nós. E não estando próxima de nós, fica mais difícil a sua defesa, né? Que veremos a seguir. Perante as anotações do desânimo, fala acerca das esperanças do céu, que ainda não apagou o sol com que nos clareia o caminho, né? Ou seja, o sol é sempre o sol, né? Apesar das nuvens o encobri-lo, ele está presente. A cada dia, né? Nós temos o sol presente em nossas vidas, como uma forma até de lembrarmos que esse novo dia que está iluminado, podemos dizer pela luz do Criador, entre aspas, né? Ele é um dia deu oportunidades para nós sermos criaturas melhores, né? Diante da delinquência, recorda a misericórdia celestial, que a todos provê de recursos para o pagamento das próprias faltas. Diante da delinquência, essa mesma que nós vemos, né, reportadas aí nos meios de comunicação, pela mídia, como de uma forma geral, né? Essa delinquência é característica ainda da nossa inferioridade, né? Ou seja, o estado ainda que os homens se encontram quando estão pensando somente em si mesmos, né? Ou seja, intrinsecamente marcado pelo egoísmo, né? E lembra que a misericórdia celestial, que a todos provê, encontrará recursos para que eles, né, paguem as faltas cometidas, né? Quantos de nós estamos pagando as faltas cometidas, né? Não é mesmo? De uma forma ou de outra, nós ressarcimos a lei divina ou a lei humana aquilo que subtraímos. Um pouco mais grave, um pouco menos, mas todos nós somos devedores para com a lei. Se não fôssemos, provavelmente não estaríamos encarnados na Terra, que é um mundinho ainda muito pequeno, muito imperfeito, né? O próprio plano espiritual, ele fala que nós somos ainda crianças, né? Nós agimos como crianças para as coisas mais, né, mais bobas, né? Somos criaturas infantis brigando por coisas que vamos deixar aqui na Terra. Porque por mais longa que seja uma existência, ela apenas é um segundo, considerando a eternidade, né? Ou talvez menos que um segundo, né? Considerando a eternidade. Ante a irritação e a crítica, não pronuncies o venenoso apontamento que dilacera a distância. Mas sim procura algum fato ou alguma lição em que a pessoa reprovada, né, encontre o alívio e o consolo. Né? Paramos para pensar nisso? Quantas vezes nós, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na nossa família, né, entre amigos, nós apontamos e fazemos críticas veementes, né? E o criticar está ausente, na maioria das vezes, né? Com certeza, se estivesse presente, ele se defenderia, né? Estando ausente, imagina os dardos mentais que nós projetamos para a criatura. E ele, se já está né, com uma emoção assim descontrolada, ou já não está bem física e espiritualmente, ele ficará pior. Porque receberá aquela carga negativa que nós projetamos. Porque o nosso pensamento tem força, o nosso pensamento é energia. E uma vez manifestado, ele vai ao alvo, né? Quem já leu o livro Formas Pensamentos, né, de Anne Besant e Lawrence, né, vai ver que lá tem retratado, né, nas pranchas diversas formas mentais da maneira como pensamos,
São formas bastante grotescas, né? São energias que emanamos que, primeiramente, nos desequilibram, não resta a menor dúvida, né? E quanto mais a crítica é contundente, quanto mais a crítica fere a pessoa, mesmo que ausente, maior é o débito que contraímos para com aquele que está distante. Mesmo que a criatura distante seja devedora para com a lei, seja aquela que de alguma forma nos prejudicou, é aí que está o mérito. Quanto mais prejudicados, mais temos que aprender a perdoar, né? Então, ante a irritação e a crítica, não pronuncies o venenoso apontamento que dilacera a distância. Pensa, o nosso pensamento projeta e vai, liga-se à criatura ao qual pensamos, né? Quantas coisas boas temos em nós, né? Não temos coisas boas? Quantas obras boas fazemos? Será que só nós fazemos coisas boas, falamos coisas boas, pensamos coisas boas? Só nós somos os bons e o nosso semelhante? Não o é também? Se nós pegarmos o nosso currículo, né, ao longo aí dos anos que temos de vida, desde a época que nós já começamos a ter uma certa responsabilidade, ou pensar com mais lucidez, né, nós vemos que cometemos algumas coisas ruins, né? Algumas boas e algumas ruins. Talvez as ruins sejam maiores, né? Em pensamentos, em atos mesmo, né? Em palavras. E esquecemos. Então, para que também sintamos alívio e consolo, é preciso que a gente se expresse de uma forma ponderada, equilibrada, pensamento bem, né, articulado, projetado, com base na justiça que manda respeitar o próximo como a si mesmo, né? Respeitar os direitos do nosso próximo, principalmente quando ele está distante. Sobretudo, auxilia aos ausentes que não podem cogitar da própria defesa, né? Ora, aí nossos políticos, aí, os nossos representantes, sejam ministros, deputados, senadores e por aí afora, pagam, né, a peso de ouro os seus advogados. Eles têm boas defesas, né? Por isso conseguem se escapar conforme as brechas da lei, né, Sidney? Não é mais ou menos, né? Escapam, né? O que acontece? Esses podem pagar, mas esta paga não podem fazer, porque o que eles tiraram do semelhante, eles terão que devolver. Está claro aqui, né? A misericórdia divina alcançará o culpado, seja onde for, né? Então, sobretudo, auxiliar os ausentes que não podem cogitar da própria defesa, né? Porque estão distante de nós, né? E o nosso pensamento, às vezes, é tão, né, tão destruidor, e depois nós nos desculpamos. Mas precisamos aprender a dar uma direção ao nosso pensamento. Quem gerencia a forma de pensar somos nós mesmos. Até tem obras aí na literatura comum, né, que fala na psicologia, na psiquiatria, e mesmo outras obras que direcionam a nossa forma de pensar. Não precisamos ser aquelas criaturas que pensam de uma forma completamente lógica, não. Mas devemos colocar em nossos pensamentos, na forma como pensamos e falamos, sempre a justiça, né? Lembra da justiça, né? Que é a balança com seus dois pratos. Ora, se colocarmos mais coisas do lado bom, com certeza, né? A outra cede, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Então, lembra-te de que todo aquele que hoje desaprova os outros contigo, amanhã te desaprovará também diante dos outros. Não é uma verdade? Quantas coisas falamos para o nosso próximo, para aqueles que estavam conosco no diálogo, desaprovando o semelhante e depois se virou contra nós. Quem aqui, que no ambiente de trabalho, não teceu uma crítica e depois foi criticado da mesma forma? Foi, né? Percebam que essa é uma grande verdade. Lembra-te de que todo aquele que hoje desaprova os outros contigo, amanhã te desaprovará também diante dos outros. Então, esse é um cuidado que Emmanuel, né, passa para nós. Vamos frear aquele impulso que temos de falar do semelhante.
Se vamos falar do semelhante, vamos falar coisas boas, né? Boas obras, né? Boas coisas, enfim, sempre coisas positivas. Porque parece que há momento que nós não temos o que falar, então a gente fica lembrando esse, daquele, aquele outro. Principalmente em família, né? A gente busca ali os parentes que de alguma forma nos machucaram, né? Ou machucamos eles também, e ali a gente fica aquele diálogo que não leva a lugar nenhum. Mas lembra-se da caridade. A caridade manda que perdoemos o próximo, sejamos bons para com o próximo e indulgentes para com as faltas e erros alheios, né? Guarda-te contra a insinuação maledicente que supõe encontrar serpente e lagarto, pedra e espinho no roteiro dos semelhantes. E procurando o bem sem desfalecer, através da boa palavra constante, atingirás o rio, né, abençoado da simpatia. Quando falamos bem, boas palavras, palavras justas, equilibradas, somos simpáticos, alcançamos o próximo com simpatia, né? Alcançaremos ou atingiremos o rio abençoado da simpatia, em cuja torrente límpida alcançarás o porto da paz, com a vitória de tuas esperanças mais belas, então convertidas em verdadeira felicidade na vida superior. Maravilha, né? Isso tudo serve para nós. Para mim, principalmente, que estou lendo, estou falando para vocês, passando a palestra, com certeza, eu não sou santo, né? E não visto também a toga de juiz, ou coisa parecida, mas é para nós pensarmos. A doutrina espírita é muito objetiva e lógica quando nos coloca material para pensarmos. E lembra-nos a nossa origem divina, a nossa origem espiritual. Aqui é um meio que nós temos para acelerar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Meio esse que, esquecidos do erro que cometemos em outras vidas, mas nos propondo a ressarcir, a reparar, a corrigir e trabalharmos para melhorar o nosso semelhante que prejudicamos e a nós mesmos, nós atingiremos com certeza, mais dia menos dia, encarnação ou mais encarnação, a vida superior, né? A vida espiritual que é mais feliz, que a todos nós é franqueada, né? Sem exceção. Mas no dia a dia a gente já tem algumas formas de agir, de proceder, que minimiza, né, a dor e o sofrimento nosso, principalmente, e do semelhante, com certeza, né? Quanto mais bons, alegres, simpáticos, quanto mais benevolentes, caridosos que sejamos, né, nós somos aquele porto seguro que as pessoas confiam. Por incrível que pareça, não só o familiar nosso ali presente, mas aquele que convive conosco, seja na nossa vizinhança, seja no nosso bairro, as pessoas veem o nosso comportamento, a nossa forma de ser e realmente sentem-se até seguras por encontrar pessoas boas ao seu redor, né? Imagine todos nós pensando em coisas boas, fazendo coisas boas, agindo para o bem, né? Que beleza! A Terra rapidamente passará ao mundo mais feliz. Não resta a menor dúvida. Então, não há de se estranhar o que está acontecendo no presente, no Brasil e em outras partes do mundo. Está caracterizado ainda a nossa injustiça, principalmente o nosso egoísmo, a nossa forma de proceder para com o semelhante. Usando palavras de outro autor, né, que não minhas, o homem, né, é o único animal que ele persegue e mata o seu da própria espécie, né? É uma característica ainda desse estágio imperfeito que estamos ainda passando, né? Deus nos criou simples e ignorantes por tudo a aprender, por tudo a conhecer, né? Deu-nos o trabalho intelectual e moral para acelerarmos esse processo. Mas como vimos de um estágio em mundos inferiores, e esses mundos ainda nos marcou de uma forma muito egoísta, pela luta, pela sobrevivência, pela conservação da nossa espécie, a gente gradativamente tem que trabalhar para superar. Quanto mais a inteligência, né, enriquece, se desenvolve,
mais lúcidos nos tornamos, mais conscientes ficamos e melhor aprendemos a aplicar o nosso livre-arbítrio, né? A nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Com certeza, quanto mais inteligência deveríamos aplicar para o bem, para o justo, e não o oposto, como nós vemos aí atualmente, né? Mas não somos juízes de nada. Deus, na sua infinita misericórdia, para encerrarmos mesmo, Ele fará a justiça, né? E a cada um segundo as suas obras. Aquele que muito foi dado, muito será pedido, né? Com certeza. Paz a todos e obrigado pela atenção. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Alô? Oi? Então, alguém gostaria de fazer alguma perguntinha, fazer alguma colocação aqui para o nosso... Pergunta fácil, né? Bem fácil, tá, gente? Hoje está frio. Ninguém gostaria? Está bem entendido? Não tem nenhuma perguntinha aí, Sandra? Muito bem. Aproveitar mais alguns minutinhos? Não, eu acho que o texto está bem claro, né, para todos nós, né? E a importância sempre é a nossa aplicação do que recebemos, o exercício diário, mental diário, né? Para entendermos essas coisas, né? Porque a gente falha bastante, né? E falhamos geralmente naquele momento onde a nossa emoção fala mais alto. Se aprendermos a controlar a nossa emoção, falharemos menos, né? Seja no trânsito, seja, né, no trabalho, seja qualquer campo onde o homem se relacione com o seu semelhante, e ele conhecendo a si mesmo, conhecendo, né, que ele ainda é um ser imperfeito, que precisa controlar-se, né? Ele consegue superar algumas coisas complicadas. Ele não se tornará uma pessoa calculista nem fria ante a dor e o sofrimento do próximo, mas ele aprenderá que, dando tempo ao tempo, calando-se diante de situações que ele não pode mudar, mas mudando aquelas que ele pode, ele com certeza promove o progresso seu e do seu semelhante, né? Obrigado. Lembrar que o outro também é imperfeito, né? Sempre, né? Sempre. Crítico, né? É aquele espelho, sempre. Nós vemos no próximo o nosso exemplo. E se somos imperfeitos, com certeza. A Terra é um mundo de provas e expiações. É um mundo ainda infeliz, imperfeito, né? Não inferior, imperfeito. Sendo imperfeito, as criaturas que aqui habitam são ainda criaturas em progresso. Deus quer que assim seja para que tenhamos o mérito, né, das nossas escolhas, do nosso trabalho. Paz a todos. Obrigado. Obrigada. Então agora, companheiros, nós podemos fazer um pouquinho, né, nossa doação, a forma mais simples da caridade, que muitas vezes a gente não faz, que é através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, que nós podemos usar, né, a força do nosso pensamento, da nossa vontade, direcionando para o bem. Então vamos agora buscando dentro de nós toda essa força, toda essa vibração amorosa e pedindo aos companheiros da espiritualidade maior que levem as nossas vibrações de paz, de amor, de solidariedade a todos os cantinhos desse nosso planeta, desse nosso universo. Que esse amor chegue a cada coração que nesse momento está necessitado do apoio, de uma orientação, que se encontra muitas vezes no desespero, na dificuldade, que esses coraçõezinhos possam receber o alento, o apoio, uma
chaminha desse amor que o aquece e o fortalece, lembrando sempre do amor do Pai, desse amor infinito que nos criou e que está sempre presente, nos dando a vida, nos dando a força para seguirmos adiante. Vamos assim também lembrando desses companheiros que estão nas ruas, no frio, ou aqueles que vivem em condições muito precárias, sentindo frio, sem o alimento quentinho no seu prato, que esses irmãos possam receber o fortalecimento, que a sua esperança, a sua fé jamais se esmoreçam, que eles possam lembrar e sentir sempre a presença de Deus em suas vidas e da espiritualidade maior, que sempre nos apoia, que sempre nos ampara. Vamos pedir por todos aqueles companheiros que estão passando pelas dificuldades na saúde, que estão em suas casas, nos hospitais ou nas ruas, que possam também ser fortalecidos, que possam ter esperança e vontade de seguir em frente, de encontrar a cura para o seu corpo e para o seu espírito. E lembrando nesse momento agora, aquele companheiro, aquele conhecido, aquele parente, que nós sabemos nesse momento esteja precisando, esteja passando por momentos de dificuldades, que precisa também receber fortalecimento, coragem ao seu espírito. Então vibremos por esse companheiro, que ele possa se reerguer, que ele possa se sentir mais fortalecido e jamais desistir, seguindo adiante, recebendo todo esse amor, todo esse carinho, ele possa seguir em frente e adiante. E assim então, nós agradecemos por mais uma noite, por mais conhecimento, esclarecimento, que a cada dia nós vamos construindo dentro de nós novos caminhos, novas esperanças, novas ações, novas atitudes. Que sempre possamos usar tudo isso em prol do nosso crescimento, em prol de melhorarmos os nossos relacionamentos com o próximo, com aqueles mais chegados que estão pertinhos de nós, com os quais muitas vezes temos as maiores dificuldades. Nós já temos o conhecimento, agora precisamos ter a vontade de colocar tudo isso em ação. Então voltemos para os nossos lares com a nossa esperança também renovada, fazendo novos caminhos, construindo novas relações. Que assim seja, graças a Deus. Então, aguardamos então aí os nossos em silêncio ainda no nosso lugar para recebermos o passe.